estou aqui para conversar com você a respeito de um episódio que ocorreu em 1994. Na verdade, o episódio não foi em 94, mas alguns anos antes, que hoje não consigo mais recordar o ano exatamente. Mas lembro bem que este fato de um processo realizado pelo Tribunal do Júri, e este processo, esse cidadão que respondia a um processo de homicídio, foi julgado em 1994. Então esse é o ponto da questão. Ele foi julgado em 1994. Bom, esse caso, ele ocorreu aqui no centro da cidade, e uma pessoa, um assaltante, entrou no estabelecimento comercial deste cidadão, e aí ele, numa luta corporal, conseguiu tomar a arma dele, do assaltante, e na verdade, na disputa pela arma, a arma disparou e pegou na região inguinal do assaltante, aqui perto da virilha, aqui na coxa. E aí esse foi um tiro que foi disparado na luta pela posse da arma. O bandido acabou sendo alvejado com esse disparo de arma. Era uma arma, um calibre 38, uma arma de fogo calibre 38. Então, logo depois disso, o episódio ocorreu dentro do estabelecimento comercial do meu constituinte, desse cidadão, em que eu fiz a defesa. Então, que ele, na verdade, disputou essa arma em função que, quando o assaltante deu voz de assalto para ele, para o meu constituinte, uma segunda pessoa, uma cliente, na verdade, era uma mulher, entrou no estabelecimento comercial e desviou a atenção do assaltante. Foi por isso que o meu cliente foi lá e disputou a posse da arma. Muito bem. Depois dele ter sido baleado, essa é a versão do constituinte, na época dos fatos. E aí ele correu atrás do assaltante. O assaltante entrou numa casa, no quintal de uma casa, e tinha um muro alto, não conseguiu mais pular, não conseguiu mais fugir. E aí ele fez menção de meter a mão na cintura para pegar uma outra arma que não existia. O meu cliente me contou a versão de que ele desferiu alguns tiros e conseguiu, numa legítima defesa, alvejar o cidadão e levou a óbito. Bom, basicamente são os fatos. Na época, eu confesso que ainda não havia, pelo menos da minha parte, um preparo suficiente no sentido de estabelecer uma relação produtiva no sentido da confissão, da confiança do cliente com o advogado. Então eu queria saber por todo o plano a verdade, e o cliente me contava que aquela era a versão dele. Mas me estranhava porque os tiros foram todos disparados na cabeça e foi em linha, os tiros foram dados em linha. E aquilo sinceramente me chamou a atenção, apesar ainda de não ter feito tantos tribunais do júri naquela época. Eu tinha feito bem poucos, e com isso mas assim mesmo, olhando aquela figura, me inconformava o fato daqueles tiros serem tudo em linhas, que teria que ser uma precisão imensa. Ao final de tudo isso, ele foi julgado, ele foi absolvido, muito mais pelo contexto social. Ele era um trabalhador, estava dentro do estabelecimento dele, de trabalho, o ladrão foi lá, invadiu o estabelecimento, e esse contexto social. Ele morava depois do episódio, ele voltou para a terra dele, que era lá no Ceará, e com tudo isso ele pagou passagem de ônibus, veio do Ceará só para ser julgado aqui em Belém do Pará. Então este também foi um fato que pesou bastante. Quer dizer que ele não estava fugindo da justiça, ele queria se apresentar, e isso aí pesa significativamente
para os jurados, para o conselho de sentença decidir em favor do réu. Esse é um fato que pesa bastante. Bom, feito isso, ele foi absolvido e depois eu fui perceber que os tiros que ele tinha dado, quando o laudo chegou, porque naquela época o laudo demorava para chegar, que ele era datilografado, quando o laudo chegou no tribunal, eu fui perceber que os tiros foram dados de cima para baixo. Aí eu fui entender que na verdade o assaltante já estava no chão e ele chegou lá e atirou, e por isso que os tiros foram em linha, e aí ele terminou de ceifar a vida do assaltante. Não sabíamos se ele ia morrer em decorrência do primeiro tiro que deu, que foi na região inguinal, aqui perto da virilha. Então, depois disso, eu tirei várias lições desse julgamento e da relação estabelecida entre cliente e advogado. Este foi um fato, foi um processo em que eu acompanhei e que eu tirei, a partir dali foi um pontapé para que nos outros casos eu deixasse de lado aquela ideia de que o cliente tem que confessar. Não, eu escuto com bastante respeito, com bastante clareza, aprecio, avalio, analiso e tiro minhas conclusões. E sempre pergunto para ele, quando eu tenho dúvida, pergunto para ele por que esse fato aconteceu dessa forma e assim. Se ele não me explicar de forma condizente, é porque ele está mentindo. Então eu trabalho sempre com a versão dele. A responsabilidade é do cliente. Se ele passa para mim aquela informação que o fato ocorreu daquela maneira, a responsabilidade pode ser dele, não é mais minha. Então isso tudo, obviamente que você vai encontrar dentro de uma estrutura de teses para você defendê-lo da melhor maneira possível. Mas deixa de ser responsabilidade sua naquele momento, né? Então o advogado, ele não é contratado para mentir, ele é contratado para defender o cidadão. Então por isso que eu tenho por hábito, depois disso, passei a não fazer mais nenhum tipo digamos, de pressão para que a pessoa me conte a verdade. Então a responsabilidade é dele, não é minha. Então é assim que eu me comporto diante do cliente. Mas a partir desse caso, no início da década de 90, é que eu passei a dar um pontapé nessa história de que o cliente já vem com aquela tese pronta e empurra para cima de você aquela responsabilidade. Quer dizer, o fato aconteceu de uma maneira e ele empurra para você mentir lá no tribunal. Não é dessa maneira, não é dessa forma que as coisas realmente acontecem. Tá bom? Então é isso aí. Esse aí é um episódio marcante aí para mim na minha história da advocacia e do Tribunal do Júri. Espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado. Tá bom? Antes de finalizar, por favor, se inscreva no nosso canal, Eu Júri, participe, dê o like nas suas manifestações e participe ativamente do canal para que a gente possa ter mais sucesso, todos nós temos mais sucesso, né? Então é só assim que o canal vai crescer e só assim que aumenta a esfera de conhecimento para todos nós. Tá bom? É isso aí.